Eu vou apresentar um trabalho, um caso de estudo em que pretendemos criar uma cartografia prospectiva da distribuição do pinheiro bravo em cenários de alteração climática em Portugal, e este trabalho está a ser desenvolvido no Instituto Politécnico de Castelo Branco por um grupo de colegas, entre as quais me incluo eu, nomeadamente também no âmbito do Centro de Investigação CERNAS e QE Rural. Em termos de agenda, vou rapidamente fazer uma breve introdução e clarificar quais os principais objetivos que pretendemos alcançar com este trabalho, que cenários de alteração climática consideramos, a construção prévia de envelopes ecológicos, a utilização de redes bayesianas para a seleção daqueles que serão os atributos ou covariáveis que mais influência ou ponderação terão depois na produtividade para esta espécie. Finalmente, a apresentação da primeira aproximação que temos da cartografia da produtividade, partindo de um índice de produtividade e, claro, os resultados e a discussão prévia destes resultados. Como introdução, é evidente que não é novidade nenhuma para a audiência que se tem verificado desde 2006 um decréscimo da área potencial para o pinheiro bravo e que, se considerar a alteração da cobertura da espécie entre os anos de 1995 e 2015, se pode observar que há uma redução de cerca de 30%. E que, em larga escala, esta foi substituída por eucalipto. No mapa que podem observar do lado esquerdo, é interessante perceber que, e de acordo com a escala, que a verde significa acréscimo, zero, o que está a negro, manutenção, e a vermelho significa decréscimo da cobertura da espécie. E é realmente em toda a zona norte, interior e litoral, que este decréscimo é bastante acentuado. Então, como objetivos, tínhamos vários e temos vários, e um deles é, de facto, o levantamento das variáveis bioclimáticas e fisiográficas mais relevantes, ou seja, é muito importante, principalmente se quisermos fazer uma avaliação prospectiva em termos de alterações climáticas, percebermos realmente quais são as covariáveis que maior influência vão ter na produtividade da espécie. Cartografar numa segunda fase os envelopes ecológicos também em cenários futuros de alteração climática e depois obter um mapa de produtividade para que possamos analisar o potencial da espécie em futuros cenários de alteração climática. Começando então pelo primeiro tópico, cenários de alteração climática, também não é novidade para a audiência que, de facto, tudo aquilo que é previsível neste momento para Portugal durante o século XXI é um aumento substancial na temperatura atmosférica em todo o território, na ordem dos 2,5 a 4 graus Celsius, o que é bastante. A base de dados que nós usamos, tanto para o tempo presente como depois para as duas avaliações futuras que fizemos, foi extraída do World Clim, com uma resolução de 1 km², em que usámos a série de 1969 a 1990 para a construção do cenário atual, presente, e depois também para a predição climática para 2050 e 2070, em que consideramos um cenário mais otimista e um mais pessimista, respectivamente utilizando os dados RPC 4,5, em que se prevê que haverá um respeito pelo Acordo de Quioto, e depois aquilo que são os valores assumidos no cenário RCP 8.5, em que se admite que não há respeito pelo Acordo de Quioto. Os envelopes ecológicos
Para a construção dos envelopes ecológicos foram consideradas 5 variáveis: a temperatura máxima, a amplitude térmica, a precipitação, a altitude e a litologia. E depois os envelopes que foram obtidos por álgebra de mapas foram reclassificados em 5 classes de adequabilidade. Portanto, aquilo que consideramos ser uma área excelente, boa, regular, marginal ou de todo não adequada. E aqui, somente para o cenário mais otimista, digamos, as previsões ou os envelopes para a situação atual e depois a previsão para 2050 e para 2070. Se pronto, tivéssemos tempo para analisar com mais cuidado estes mapas, aquilo que se verifica claramente é uma diminuição da adequabilidade no sul do país e também no interior do país. Digamos que as condições climáticas vão perseverar no litoral norte, eventualmente a questão das cadeias montanhosas, onde também parece haver alguma manutenção de condições excelentes para a espécie. As redes bayesianas, pronto, foi uma abordagem estatística em que pretendemos tentar perceber de facto qual ou quais os atributos bioclimáticos e fisiográficos mais relevantes para a produtividade da espécie e usámo-lo baseando-nos numa construção de redes bayesianas, adotando uma técnica de machine learning. Todos os atributos, tanto os bioclimáticos e fisiográficos, foram então considerados para gerar uma matriz de entrada que permitiu fazer uma aprendizagem da rede. O software que foi usado foi o Bayesian Lab versão 8, e a produtividade da espécie foi depois simulada usando os dados do Inventário Nacional da Floresta entre 1990 e 1994. Nesta imagem apresenta-se já a rede bayesiana reduzida, em que retivemos de facto unicamente aquelas variáveis que foram mais informativas, que tiveram de facto um contributo considerável para o índice de produtividade que usamos, que neste caso foi o SI 50, a 50 anos, e se olharem para a tabela que está do lado direito, podemos ver aqui, se por exemplo tentarmos olhar para a informação relativa mútua ou mesmo a significância relativa, verificamos que as variáveis BO8, que é a temperatura média do trimestre mais úmido, a BO11, que é a temperatura média anual, a altitude, a BO6, que é a temperatura mínima do mês mais frio, e a BO3, que é no fundo é uma percentagem, mas é um rácio que nos dá também uma certa sazonalidade, e a BO3, que é a isotermalidade. Portanto, estas parecem ser de facto as condições climáticas, e conjuntamente com a altitude, que mais vão influenciar os valores obtidos a 50 anos e que nos dá depois a capacidade de construir um índice de produtividade para a variável. Para a cartografia da produtividade da espécie, optámos por uma abordagem geoestatística em que, usando uma simulação estocástica sequencial, neste caso a simulação gaussiana sequencial, nos permitiu depois definir padrões de distribuição e de densidade espacial para o Pinheiro Bravo, bem como também a associada incerteza espacial. Na verdade, o método parte pela realização de 100 simulações. Estes valores simulados exigem uma normalização dos dados iniciais, mas aquilo que nós vamos ver é já a função inversa, portanto os valores no fim das 100 simulações são todos inversamente transformados para a escala inicial da variável, neste caso SI50.
Do ponto de vista de autocorrelação espacial, e daí a questão da geoestatística, percebe-se que não foi possível encontrar anisotropias significativas, talvez também por uma certa dificuldade em ter uma densidade idêntica em todo o território, mas acabámos por utilizar uma função isótropa esférica para este cálculo. Estas 100 simulações permitem depois, no fim, construir uma imagem média, que corresponde à imagem que é a média das 100 simulações, e também uma imagem correspondente ao desvio padrão associado às mesmas 100 simulações, o que nos permite ter, de facto, dois mapas que podem e devem ser analisados conjuntamente, que nos dão uma visualização dos padrões de distribuição, mas também, digamos, da robustez desses mesmos padrões, uma vez que podemos perceber onde se encontram os dados com menor incerteza. De uma forma assim mais linear ou fácil de entender, significa, por exemplo, que as zonas de maior incerteza, que são o sul do país, como vocês podem analisar no mapa à direita, significa que nas 100 simulações os valores que foram estimados ou calculados para cada pixel sofreram variações muito altas, enquanto que, por exemplo, no norte do país, em que o desvio padrão é muito menor, significa que aquele pixel, nas 100 simulações, acabou por ter um output, um valor final relativamente pouco variável ou próximos uns dos outros. Evidentemente que esta maior incerteza espacial associada aos padrões obtidos para o sul do país estão diretamente relacionados também com a muito menor densidade de informação que existe no sul do país. Evidentemente que se pudéssemos ter uma rede de valores mais densa, poderíamos também, por exemplo, conseguir estudar estruturalmente a autocorrelação da espécie no espaço e, em vez de usarmos um variograma isótropo, eventualmente poder usar nas simulações já estruturas anisótropas, e principalmente permitir-nos-ia controlar a incerteza associada. Este mapa de incerteza, em termos de trabalhos futuros, é também interessante porque pode dar às pessoas que trabalham na área uma visão de onde é importante obter mais informação, do ponto de vista de podermos vir a ter representações mais robustas. Aqui, mais uma vez, e muito coerente com aquilo que já tínhamos visto nos envelopes ecológicos, há de facto padrões muito mais favoráveis para a produtividade da espécie no norte litoral do país do que no interior ou no sul do país. Em termos de finais de resultados e discussão, podemos dizer então que estes resultados preliminares mostram que a floresta de Pinheiro Bravo sofreu uma importante redução entre 1995 e 2015, de cerca de 30%, tendo sido amplamente substituída por eucalipto. Que o envelope ecológico da espécie, usando dados climáticos atuais, indicam que Portugal apresenta um elevado potencial para a espécie, acima de 95%. No entanto, em cenários de alteração climática, verifica-se um decréscimo significativo, entre 50% e 60%. A aplicação das redes bayesianas mostrou ser uma técnica robusta para a definição das variáveis auxiliares-chave, permitindo fazer uma seleção mais apurada daquelas que serão as variáveis auxiliares para a construção de cenários de produtividade do Pinheiro Bravo, isto no âmbito de diferentes cenários de alteração climática. As áreas de maior produtividade da espécie encontram-se tanto em áreas de potencial excelente como em áreas de potencial regular, e isto penso que é uma conclusão importante se tivermos a pensar em estratégias futuras de florestação. Em trabalhos futuros é importante realmente continuar a estudar o impacto das alterações climáticas noutras espécies mediterrânicas que poderão realmente constituir uma alternativa à florestação destas áreas. Muito obrigado pela vossa atenção e é tudo o que tenho para dizer.